O cotidiano escolar demanda muito dos educadores, né? O professor em sala de aula, ele tem que se desdobrar em entender quem são as crianças que ele atende, quais são os tipos de estudante. Se por acaso na turma dele, na escola, tem alguma criança neurodivergente, e você deve estar se perguntando, neurodivergente? É exatamente, neurodivergente. E esse é um conceito que vem da neurociências, e nós vamos te explicar exatamente o que é uma criança ou um aluno neurodivergente agora, para você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo pelo podcast, e já lembrando, Brain Connection, o maior congresso internacional da educação no Brasil. Inscrições abertas no site www.brainconnection.com.br, e você também pode submeter um trabalho científico até o dia 28 de agosto. Informações na nossa legenda. Você vai acompanhar tudo. E mais ainda, para aguçar a sua curiosidade, também respondê-la, a gente está hoje conversando com a professora, educadora, há mais de 30 anos, há 15 anos, trabalhando com educação infantil e com uma larga experiência sobre esse assunto. Inclusive, ela vai dar uma palestra incrível no Brain Kids, que é um congresso que faz parte do Brain Connection, para que você tenha 2 dias para praticar tudo que você aprendeu nos 3 dias de congresso. Você já pensou nisso? Você tem a oportunidade de conversar com grandes especialistas do Brasil e da Europa, e também de poder praticar com os pais, com as crianças, com os educadores, tudo isso que foi discutido. E a Carlina vai sim fazer uma palestra lá no Brain Kids, que faz parte do Brain Connection, e ela vai começar contando para você um pouco quais são os principais tópicos da palestra dela, para você ficar bastante estimulado, e mais do que isso, ela termina respondendo essa pergunta explicando para você o que é uma criança neurodivergente. Eu gostaria muito de colocar para vocês um dos tópicos assim fantástico que nós estaremos abordando, né, nesse encontro maravilhoso, que é um encontro, é um movimento, né, da educação inclusiva, da interação, da diversidade de âmbito global, vamos dizer assim, falando dos brinquedos e brincadeiras, né, que é um tema que eu vou estar abordando, brinquedos e brincadeiras na educação infantil, na perspectiva da educação inclusiva, né, que muitos, ao olhar, falam assim, brinquedos e brincadeiras, né, coisa simples, mas qual que é o objetivo daquilo ali, né, gente? É importante que a gente faça essas observações, professores, pais que estiverem nos assistindo, faça essas observações que são fundamentais, tá? E um professor, quando ele é psicopedagogo clínico, como é o meu caso também, então, assim, a gente sempre tem um olhar e um ouvir diferenciado. E quando a gente fala de pessoas neurodivergentes, nós falamos de pessoas típicas, né? E, por exemplo, TEA, TDAH, dislexia, descalculia, que são pessoas assim que apresentam comportamentos atípicos, né, fora assim da média esperada, né, vamos dizer assim. E tem as pessoas que a gente percebe, que é visível. Então, quando a gente não consegue observar, que muitos, como eu já ouvi, vi e ouvi algumas pesquisas, pessoas dizendo que esperam laudos. São pessoas, são crianças laudadas. Mas tem aquelas que não têm. Então, cabe a nós termos esse olhar diferenciado, esse olhar e ouvido diferenciado. Então, eu vejo assim, os pais, quando eles nos buscam na escola, matricula o seu filho, é interessante que ele passe para todos nós os primeiros contatos, as observações em casa. Isso é importante porque a criança, quando ela não dorme direito, ela tem sonolência, ela é sonâmbula, por exemplo, quando ela tem a dificuldade com interação,
quando ela tem a dificuldade na alfabetização, quando já está na fase da alfabetização, às vezes a criança apresenta essa dificuldade. E daí tem aquelas crianças também que ainda que aos 4 anos, 3, 4 anos de idade, ela já apresenta questionamentos, aí a gente fala assim, mas só tem 4 anos, mas os questionamentos é de forma matura, né? Então, assim, você fala assim, mas só tem 4 anos, por que está fazendo essas perguntas? Esses questionamentos que é fora da idade dela. Então, assim, a gente fala assim, epa, vamos, está acontecendo alguma coisa. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Isso precisa ser relatado na escola, isso é preciso, é necessário que o professor tenha esse conhecimento, por quê? Nós temos nas escolas 15 dias, 15 a 30 dias, dependendo do público, para fazermos essas observações e estarmos relatando, né? E daí, dependendo do relatório, do que for observado, nós entramos em contato com as famílias e fazemos os nossos apontamentos. Tá? Então, é interessante para o neurodesenvolvimento. O que é isso? Neurodesenvolvimento é aquele comportamento atípico, né? Que daí, quando vai desencadear uma crise, por exemplo, o professor ele vai observar quando é o ambiente inadequado para aquela criança. Então, ele vai observar, e isso também vale para os pais, tá? Andamento. Mas aí, Carolina, só para fazer uma parte em relação a isso que você está falando, que é importantíssimo, muitas vezes, quem está na educação infantil, como você, que tem essa larga experiência, costuma, imagino eu, geralmente, que as crianças chegam sem ser laudadas, né? Ou sem serem diagnosticadas por dois motivos. Um são os pais que não querem admitir ou aceitar nada. E outras porque os pais realmente não perceberam nada e vai caber ao educador, ao professor, né, no seu caso, com certeza com um olhar muito mais crítico, mas tem muitos professores, ou que são jovens ali, né, que são novos naquela área, vão ter uma dificuldade maior em identificar esse estudante, essa criança neurodivergente, né? Sim. Como é que fica esse processo? Quais são os seus conselhos ou dicas para o professor nesse sentido? E até mesmo para os pais, porque tem os pais resistentes, né, a realmente admitir que o filho tem um problema, o que não é um problema nenhum, porque, na verdade, as questões ligadas à saúde mental é ligada à saúde de uma forma geral. Pode ser uma gripe, qualquer outro tipo de doença, mas as pessoas ainda têm um preconceito, né, Carlina? Sim. Infelizmente. Essa pergunta é bastante interessante, porque eu observo que muitas famílias, ao matricular sua criança na escola, ela, primeiramente, ela vai omitir ou vai falar de forma parcial, né? Mas aí cabe a quem? Conduzir um bom diálogo. Cabe a nós que estamos acolhendo não só a criança, mas também a família, né? Ela tem que ter uma confiança nas pessoas que estão ali em volta do seu filho, da sua filha, né? E ela tem que ter, a pessoa que está ali recebendo essas pessoas, a família, as crianças, ela tem que ter bom senso, ela tem que ter muita paciência, ela tem que ter algum certo conhecimento, para quê? Para passar para essa família, porque nós precisamos dela. Não adianta. O professor sozinho não dá conta e a família sozinha também não vai conseguir muitos avanços com seus filhos. Aí o que acontece? Muitos pais, às vezes, pelo fato de omitir algumas informações, acaba prejudicando a criança de forma involuntária, porque ele não sabe, o pai não tem conhecimento, então ele acha assim, que meu filho é assim porque ele é preguiçoso, é assim porque ele mexe em tudo, ele não concentra porque ele não ele é muito desligado, desatento, enfim. Ele vai falando, mas ele não está percebendo o quanto essa criança precisa de ajuda, precisa de uma avaliação, precisa de uma intervenção, né? E não é somente o professor, nem somente o psicopedagogo. Tem uma equipe que vai ter que auxiliá-lo, que vai ter que direcionar, tem o neuropsicólogo, pediatra, que vai nos auxiliar, só que lembrando que ainda que nós tenhamos uma equipe multifuncional que trabalhe na escola, é também necessário que tenha um TO, que é o terapeuta ocupacional, que é necessário, sim, e também não só essa equipe, mas um psicopedagogo que tenha um olhar mais cuidadoso,
tá? Porque eu já ouvi algumas situações em que o psicopedagogo, ele é a chave, é a peça principal para o fechamento de um diagnóstico, tá? Então, acho assim... E o que ajuda os pais, por um lado, né, porque é um profissional também com uma formação que vai poder indicar questões, né, que envolve a criança, e vai mostrar para os pais também que quanto mais você percebe, entende aquela situação, mais você consegue lidar com ela. Porque não é o que você disse, muitas vezes se cria ali rótulos, né? Preguiçoso, desleixado, desatento, não tem foco, e uma coisa que não ajuda a crescer ou a melhorar, acaba comprometendo ou deixando aquela criança mais frustrada, mais angustiada. Aí, Carlina, a gente emenda com aquilo que você falou das brincadeiras, dessas atividades lúdicas que você vai poder apresentar na sua palestra lá. Como que essas brincadeiras vão ajudar? Como que de fato, elas podem ser aproveitadas, por exemplo, pelos professores que, né, estão te ouvindo agora, mas vão te ouvir também na palestra, os pais também, como é que eles podem fazer isso até em casa, para ajudar no neurodesenvolvimento dessa criança? Na escola, geralmente, a gente trabalha, nós trocamos muitas ideias, né? Não só a parte, quando nós trabalhamos a parte de habilidade das crianças, com competência, dentro da BNCC, né? E o que nós, enquanto professores, o professor de educação física, geralmente, a gente trabalha muito corpo, gestos e movimentos. Nós trabalhamos na sala de aula com a psicomotricidade, aquela dança, movimento, em cima, embaixo. Eu trabalho na sala nessas situações. Direito, esquerdo, a coordenação psicomotora, desenvolvendo não só a parte da coordenação motora fina, que é a parte da escrita, mas a coordenação motora grossa, que é o equilíbrio, a desenvoltura das crianças com relação à tesoura, com relação aos recortes. Então, assim, a gente sempre tenta colocar um ambiente onde as crianças, de modo geral, elas participem. Cada um dentro do seu tempo, dentro das suas limitações, mas que todos tenham essa participação. Então, quando eu falo de brinquedos e brincadeiras, nós voltamos às brincadeiras antigas de criança, né? Quando a gente fala assim da brincadeira de roda, né? E hoje, como que funciona a brincadeira de roda? A brincadeira da organização, da criança saber esperar, da criança saber o momento de fazer uma fila, sabe? Aquela coordenação motora, onde a criança vai saber quando é mais rápido, quando é devagar. Então, nós podemos explorar de diversas formas. Nós temos também a dança da cadeira. Qual que é o motivo da dança da cadeira, né, gente? Isso é maravilhoso. É uma dança que todo mundo gosta, todo mundo faz. Não só criança, como adultos também, algumas dinâmicas, né? A dança da cadeira é uma dança que tem a expressão corporal num todo, né? Porque a criança, ela vai fazer é um núcleo dirigido. Então, o professor, quando ele faz essas músicas e coloca ali mímicas, brincadeiras, junto, agregando jogos, atividades artísticas dentro da brincadeira de roda, brincadeira com a dança da cadeira, ou seja, ali está ritmo, a compreensão da letra, a criança sabe o momento de sentar, o momento de se levantar, o momento que ela tem que sair, ou seja, a frustração. Ah, eu perdi, eu tenho que sair. Né? Ou então o professor pode colocar ali, eu saí, mas qual que é a minha dinâmica? Vai entrar ali no meio, vai cantar uma música, recitar uma poesia, vai falar uma frase para um colega, enfim, ali trabalha diversas coisas na mesma brincadeira. Né? Então, é importante a gente colocar isso. Ou seja, não é só o brincar em si, sempre tem seus objetivos. Nós temos também a caixa de papelão que a gente pode estar usando no improviso, que é o reciclado. Naquela caixa de papelão, você pode colocar vários materiais, que seria a palpação. A criança vai pegar, ela vai falar assim, olha, esse aqui é um objeto mole, é um objeto macio, pode ser um... Ele vai tentar adivinhar o que é aquilo ali. Né? Ele vai falar, é um bonequinho de pelúcia, ou às vezes ele não tem tanta percepção assim, ele vai falar assim, isso aqui é uma argila, vamos supor. Então, assim, esses movimentos, essas brincadeiras, vamos colocar outra, a sensorial. As brincadeiras que a gente vai colocar os barulhos
nos recipientes plásticos reciclados também. Então, aquele ali a gente pode colocar vários tipos de sementes, o feijão, como podemos colocar o arroz, o milho, e fazer com que as crianças adivinhem que tipo de semente é aquela ali, tá? Outras situações também que a gente pode colocar ali, que é a caixa das emoções. As emoções, você coloca ali vários emojis, a criança pega, hoje eu estou feliz, vai lá, coloca ali sua felicidade. Então, vamos colocar ali no mural, vamos supor, né? Hoje eu estou triste, coloca ali. E ali, no final, você pode colocar para a criança conversar. Hoje você está feliz, o que aconteceu que trouxe tanta felicidade? Vamos compartilhar. E aí você está trabalhando o quê? A oralidade dessa criança, você está trabalhando a parte da autonomia, você está trabalhando ali com a criança volume de voz, tom de E com voz. certeza criatividade da criança, você Sim, está estimulando, fomentando, e dos pais também, porque muitas vezes os pais ficam apavorados em casa, desesperados, com os filhos de férias ou na época de pandemia, achando que não tinham o que brincar com a criança. E quando, na verdade, se o pai resgatasse o que ele brincou quando era criança, né, como você disse aí, as brincadeiras de rodas, mas tem as brincadeiras de rua, né? Tem os jogos de tabuleiro que vêm com um exercício de criatividade, de imaginação para várias idades, né? Porque tem sim. esses jogos pedagógicos também que são bastante interessantes. Né? Depois, se você quiser até comentar dos quebra-cabeças, que você, de repente, ainda não citou aí nas suas brincadeiras, mas assim, os pais ficam às vezes apavorados e aí entregando a criança para o computador, para o celular, quando ele pode fazer uma brincadeira tão simples, às vezes são os livrinhos de colorir, né, aqueles livrinhos, coisas, achar uma palavrinha né, para a faixa etária da criança. Tem algumas brincadeiras que podem ser feitas em casa. Você pega ali um legume, enquanto você fala do legume, você pode transformar ele num bichinho. Existe um processo aí de criatividade incrível e que muitas vezes os pais não fazem isso, né? A própria criança não é estimulada e os educadores também, né, Carlina? É um Sim. desafio muito grande. Sim, e quando eu falo de brincadeira, eu falo não só na área interna, que é na sala de aula, como também na área externa. Por exemplo, todos esses recursos que eu estou colocando aqui foram confeccionados dentro da sala de aula e vocês terão a oportunidade de conhecer alguns. Nós vamos estar fazendo essa oficina, tá? No Brain Connection, vocês vão estar lá e vão estar fazendo essa oficina. Eu quero muito que vocês compareçam, que vocês participem, porque eu vou estar levando assim, na minha mala alguns recursos, tá? E eu queria muito falar sobre o pau de chuva. Esse aí foi a atração das crianças. Sabe, eu fiz na sala de aula juntamente com o professor de educação física, porque tem alguns instrumentos que a gente tinha que estar usando, aqueles negócios para perfurar, aquela coisa toda, então ele me auxiliou nessa parte. E as crianças acompanharam todo o andamento da confecção desse instrumento. Esse é um instrumento indígena, muito antigo. E os índios usavam para acalmar as crianças, sabe? Então, na sala de aula, gente, é maravilhoso. E esse material que nós confeccionamos, esse instrumento, ele foi compartilhado para as outras turmas. Esse material se encontra na escola. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos vários tipos de pau de chuva, com vários tipos de materiais e vários tipos de sementes. E aí, o que eu fiz? Eu sempre, no final da aula, isso aí é um meio, é uma metodologia que eu adotei e que está dando muito certo. É muito certo. E é muito gostoso. E que Mas, pode ser multidisciplinar e sim, até transversal, porque você tem aí várias coisas, né, que você pode abordar, tanto a questão dos povos originários, dos indígenas, da questão da musicalidade, o isso. fazer, né, o construir o pau de chuva, que pode ser feito com vários tipos de materiais, inclusive recicláveis. Você que está assistindo, que você está ouvindo, você já imaginou o tamanho da mala da Carlina, né? Para levar esse tanto de coisa para que vocês possam, né, desfrutar de uma oficina maravilhosa. E o que mais que a gente vai ter aí, Carlina, para impactar aí os participantes? Bem, nós teremos também algumas situações, como, por exemplo, nós falamos da musicoterapia. A musicoterapia, como eu tinha comentado, o pau de chuva, ele complementa a música.
Nós tivemos a oportunidade de conversar no almoço com aprendizagem, que é apresentado pela nossa maravilhosa doutora Ângela Matilde, doutora Isabel, né? Nós tivemos a presença nesse dia da doutora Simone Tiburcio, ela é musicoterapeuta, e ela colocou no tema dela, no dia da apresentação, como usar a música na estimulação global. Gente, eu coloquei ali o exemplo do pau de chuva, o exemplo da música, e foi aprovadíssimo. Então, assim, quando ela aprovou, porque até o momento eu estava fazendo as minhas adaptações na sala, eu estava fazendo os meus experimentos, e eu vi que estava dando certo, e depois que ela me deu o ok, fiquei tranquila. Então, eu posso passar para vocês, porque esse momento de introspecção eu faço todo dia. Porque introspecção a gente não faz somente na fase adulta. Eu fiz isso na faculdade com todos os meus colegas acadêmicos e deu muito certo. E eu fiz e sempre faço na minha sala de aula com as crianças de 4 anos, que é da pré-escola. E como que funciona essa introspecção? Depois que nós fazemos todas as atividades, com música, com dança, trabalhamos todos os movimentos, desenvolvemos todas as habilidades das crianças, o que a gente faz? 10 a 15 minutos antes de irmos embora, nós colocamos ali as crianças com a luz baixa, com o som da natureza, da chuva, e eles vão ouvindo aquilo ali, eles vão imaginando qual ambiente será aquilo ali. Sabe? E aí entra também o pau de chuva. Aí eu faço barulho. Eles falam, nossa, prof, parece que está chovendo. Sabe? Mas assim, no imaginário deles. Eu faço com que a criança comece a contar uma história. Eles sentem o cheiro do bolo que a mamãe está fazendo em casa. Sabe? Então, tudo isso aí, além do lúdico, a percepção deles, da criatividade, o ambiente que a gente favorece para nossas crianças, é fundamental. Aquele ambiente, não só ambiente acolhedor, mas aquele ambiente infantil, onde a criança pode, ela viaja, ela imagina situações. E quando o professor, é aquele professor que eles falam que eu sou a rainha da sala, e eles são príncipes e princesas, né? Quando eles têm essa afinidade, essa confiança na gente, nossa, gente, a criação deles flui. Até mesmo nessa semana, quando nós trabalhamos com as peças de encaixe, eu coloco eles para criar os brinquedos e dar funcionalidade a eles. Isso é importante e fundamental também. Então, a pecinha de encaixe não é simplesmente aquela pecinha colorida que a gente compra no supermercado, nas lojas, e dá para as crianças brincar. Eu sempre trabalho com um objetivo. Eles teriam sempre que confeccionar os seus brinquedos e dar funcionalidade a ele. Ali sai prédio, sai telefone, sai casa, sai cerca, sai caminhões, enfim. Aí eles vão brincando com aquilo ali. E ontem 2 crianças fizeram helicópteros. Aquilo ali, gente, aquilo ali me chamou a atenção, ficou a coisa mais linda. Sabe, eu tenho crianças que já tem laudo, sim, é autista com nível suporte 1 e nível de suporte 2, e que brincam com as crianças, e elas criam também. Então, isso é fantástico, por quê? Muitas vezes a criança ela vai copiar o que o outro está fazendo e acaba aprendendo. Então, é esse momento de socialização, de interação, que é primordial. Eu fico ali observando. Na medida que eles vão criando, eles vão trazendo, prof, olha o que eu fiz. É um sorvete, é uma pizza. Então, assim, é maravilhoso esses momentos com as crianças. E o processo do brincar é um processo para a vida, né, de crescer, né, lembrando da questão, por exemplo, né, independente de menina rosa e menina azul, né, mas a questão da boneca, o se preparar, brincar de casinha, você está ali construindo, praticando padrões ou não, mas é questões para a vida. E eu queria aproveitar que você falou do pau de chuva para os nossos ouvintes aí do podcast, pessoal que está acompanhando aí o canal no YouTube. Tem um livro maravilhoso de uma mineira, chama Thaís Alessandra, chama Aira e o Rio, que é uma história linda de uma menina indígena que quer sair, que quer ir para o mundo, que quer viajar, que quer conhecer
além das fronteiras né, da tribo, né, do espaço onde fica toda a família e todo o pessoal da tribo, e ela conversa com o rio, ela escuta o rio, e o avô dela ensina para ela como que a gente pode escutar, e ela faz uma viagem maravilhosa de canoa, e sim, a escritora, a Thaís faz um trabalho maravilhoso. Vou deixar para vocês na legenda o nome do livro, o canal da Thaís Alessandra, porque ela faz um trabalho de contação de histórias, porque ela é ativista e ela também usa muito o pau de chuva, e é um Olha, sucesso com as crianças. É realmente sensacional. E eu queria, né, para a gente fechar, Carlina, que você deixasse algumas dicas e uns alertas para os pais, né, em relação, porque tem muitas, essa questão da neurodivergência ainda é muito complexo, é muito polêmico, porque tem todas as questões de formação das famílias, né, classes com um pouco mais de informação, classes com menos informação, mas a verdade a gente sempre tem medo do desconhecido. Né? sim. Eu vou continuar desconhecendo, eu vou fingir que não estou vendo, eu não quero saber se é com meu filho, eu não vou levar ele para os lugares. Quais são, então, as dicas da Carlina, os conselhos da Carlina, que tem essa experiência aí de 30 anos na educação, de mais de 15 anos, né, com as crianças infantil, com essa questão da alfabetização, né, para os pais ficarem mais tranquilos, para os pais pegarem o caminho correto, porque a gente sabe que quanto mais precoce se começa qualquer tipo de tratamento, melhores são os resultados. Sim, é preocupante quando os pais falam assim, passa a responsabilidade para terceiros. Ou seja, começa a terceirizar o serviço, achando que tudo na escola vai ser resolvido. Meu filho precisa de um psicólogo, vai ser resolvido. Não. A percepção vem de casa. Então, as primeiras informações virão de vocês. Então, vocês têm uma parcela de responsabilidade muito grande com seu filho e com a sua filha. Por quê? Se a criança ela muda a sua rotina na escola, isso tem uma previsibilidade do professor. Vamos supor, amanhã eu tenho um evento às 15 horas, vamos imaginar isso. O professor, talvez uma semana antes, ele já vai falando, ele já vai prevenindo, ele já vai falando. No dia que antecede esse evento, a criança já vai saber que naquela tarde já vai ter um evento, então ela já vai estar sabendo que aquilo ali vai estar na rotina dela. Quando ele sai da rotina e há essa mudança drástica, o que acontece? Já é o gatilho automático. Então, aí a criança fica nervosa, a criança já fica estressada, a criança já não quer ir para a escola muitas vezes, enfim, desregula totalmente a vida da criança. Aí o que acontece? O pai, sem essa compreensão, ele pega a criança, leva para a criança chega na escola chorando, ela já chega na escola estressada, ela chega na escola, ela já não quer nem entrar, às vezes, na sala de aula. Aí o que acontece? As pessoas que estão vendo essa situação vão achar, não, a professora fez alguma coisa, a escola fez algo. Então, assim, é preocupante quando acontece essas situações, porque a previsibilidade acontece para todas as crianças. Por exemplo, amanhã eu tenho um parquinho, vamos supor, eu tenho um parquinho. As minhas crianças já falam, olha, hoje é segunda-feira, terça, quarta, eu já vou preparando já as crianças. No dia que antecede o passeio, as brincadeiras no parquinho, eu falo assim, olha, amanhã é sexta-feira, o que é que vai acontecer? Eles já falam, de modo geral. Tá? Então, quando tem essas sobrecargas sensoriais, que muitas vezes é explorado na sala de aula, que o professor usa muito o cognitivo da criança. Então, isso é importante que os pais prestem bem atenção quando a criança ela está prestes a se desregular. Então, quando às vezes você já vai observar, porque o professor já vai ter esse olhar. Se o pai também não tiver essa consciência e prestar atenção, quando o seu filho fica andando de um lado para o outro, já está se regulando, você já vai falar assim, olha, é interessante que você tenha um código de acesso com o seu filho. Isso é importante. Por exemplo, quando você perceber que ele vai desregular, você ou mostra alguma coisa, você fala, tá na hora de ir para a escola. Já vai prevenindo, tá na hora de ir para a escola. Isso não é
meia hora antes de ir para a escola. Não adianta você acordar o seu filho e falar assim, não, hoje você tem que ir para a escola, você está atrasado, e vai levar essa criança, ela vai se estressar do mesmo jeito. Então, quando se tem uma rotina para ser seguida, essa rotina tem que ser todos os dias mesmo, não é só um dia sim, outro dia não, e assim sucessivamente, todos os dias. Porque o professor está lá na escola, ele vai estar lá para receber e continuar a rotina todo dia. Ela vai receber a criança, vai estar com a criança lá na sala, ele vai observar se tem muito barulho, se a luz está incomodando, se o material que ele preparou, será que essa criança vai estar conseguindo desenvolver? Se não, ele já tem outras opções. E assim que funciona, mas sempre atingindo o mesmo objetivo com ferramentas e recursos diferenciados, na medida do possível. E para você que está assistindo, que está nos ouvindo e não quer rotina, quer um congresso carregado de novidades, inovações, ficou tentado aí com as informações da Carlina? Brincadeiras, brinquedos, entender melhor o mundo da neurodivergência, se de repente você tem ou não uma criança divergente na sua família, na sua sala de aula, porque quanto mais informação a gente tem, mais a gente consegue conviver e lidar com essas questões, sem rotular, sem ficar procurando falar que criança é isso ou aquilo, que às vezes acaba angustiando, estressando, complicando a vida daquela criança que poderia ter um desempenho incrível. Então, se você quer entender mais como provocar, gerar, propiciar o neurodesenvolvimento para essas crianças, para os estudantes, como professor, educador, como pai responsável e mais, participar de atividades incríveis com essa caixa cheia de coisas que a Carlina vai levar, mais os outros brinquedos. Não sabe o que é um pau de chuva, quer aprender para fazer contação de histórias? Por favor, participe com a gente, então, do Braille Connection. E no caso da Carlina, Braille Kids, porque você vai ver lá no site, que está na legenda, todas as palestras, são mais de 50 palestras, assim, é uma programação incrível, e ainda tem o congresso estendido, no dia 10 de novembro, completamente virtual, mas todas as palestras são ao vivo. Então, para que você levar rotina para a sua vida? A sua vida pode ser mais disruptiva, assim como a sua sala de aula também.